Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Éfeso em Apocalipse 2, de 1 a 7. Esta mensagem reflete o contexto histórico e espiritual de uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Vamos entender a história de Éfeso, os desafios enfrentados por essa igreja e descobrir o que essa mensagem tem a ver com os dias de hoje. Antes de continuar, você sabe o que está escrito exatamente na carta da igreja de Éfeso? Eu vou ler para você. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Éfeso era uma cidade grandiosa e estratégica na Ásia. Conhecida como uma importante área comercial, ela prosperou como porto marítimo durante séculos. No entanto, sua geografia era instável. O assoreamento do rio Caístro gradualmente afastou Éfeso da costa, forçando a cidade a se deslocar várias vezes e alterando a sua relevância econômica. Além do comércio, Éfeso era famosa pelo templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo não era apenas um espaço de adoração, mas também um símbolo de identidade cultural para os efésios. Ártemis, a deusa da fertilidade e da natureza, era reverenciada por seu papel protetor, e o templo servia como um local de refúgio para os perseguidos, através do direito de asilo. Porém, essa prática, que era uma prática religiosa naquele tempo, frequentemente se tornava objeto de abuso, com criminosos usando o asilo como um meio de escapar da justiça. É neste contexto que surgiu a igreja de Éfeso. Aparentemente, já havia crentes na cidade quando Paulo chegou por lá, mas é certo que os seus anos ali passados, a partir do ano 53, transformaram a igreja, que se tornou uma das referências para os discípulos de Jesus no século I. 40 anos após Paulo ter passado por lá, estes crentes já são de segunda geração. Aqui no Apocalipse, esta igreja é elogiada por sua fidelidade doutrinária. Entretanto, nem tudo são flores. Ela enfrentava sérios desafios internos que comprometiam sua unidade e vitalidade espiritual. Entre os principais problemas estavam: 1. Os falsos apóstolos. A igreja é elogiada em Apocalipse 2:2 por, abre aspas, testar os que se dizem ser apóstolos e não são, fecha aspas. Esses falsos apóstolos podem ter sido pregadores itinerantes com doutrinas equivocadas, pregadores de práticas judaicas que tentavam impor a lei mosaica aos discípulos gentios, líderes libertários que promoviam uma atitude permissiva em relação às práticas culturais pagãs, e me parece que esta última é a mais provável. Neste caso, estes falsos apóstolos argumentavam que não havia problema algum em participar das atividades religiosas da cidade de Éfeso, oferecendo compromissos perigosos com a sociedade pagã, ao invés de manter o exclusivismo da fé em Jesus. Um segundo problema aqui aparece como nicolaítas. No versículo 2:6, este movimento é mencionado. Também parece ser caracterizado por práticas libertárias que promoviam concessões ao paganismo, como participação em banquetes idolátricos. A igreja de Éfeso, no entanto, é elogiada por rejeitar essas práticas, demonstrando discernimento e fidelidade doutrinária. Mas tem uma terceira coisa, que é a perda do primeiro amor. Em Apocalipse 2:4, ela é criticada por ter abandonado este primeiro amor. Mas o que significa esta expressão? Parece significar o fervor inicial pela mensagem de Cristo
que foi substituído por um foco excessivo em doutrinas e práticas. Pode ser também uma questão relacionada com a perda do amor fraternal entre os membros da comunidade, que estava naquele momento enfraquecido por divisões internas. As duas ideias podem estar conjugadas. Os debates sobre se deveriam ou não se envolver com a sociedade acabaram dividindo a igreja e enrijecendo os seus relacionamentos. Em um contexto de debate doutrinário, é comum que os grupos se ataquem de forma cada vez menos fraterna. Como diversos estudos têm demonstrado, o ódio que pode nascer dessas situações é proporcional ao amor inicial do grupo. Aqueles que se amavam profundamente no início de suas caminhadas acabaram se odiando profundamente também no final. Uma quarta questão é que externamente a igreja enfrentava pressões culturais intensas. O culto a Ártemis dominava a cidade e o templo da deusa era o centro da vida social e econômica. Além disso, durante o governo do imperador Domiciano, o culto imperial ganhou força, exigindo que os cidadãos adorassem o imperador como se ele fosse um deus. Recusar essas práticas colocava os cristãos em constante risco de exclusão social e perseguição ali na cidade. Na carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:7, aparece a expressão árvore da vida, apresentada como o centro do paraíso de Deus, simbolizando a promessa de salvação e plenitude eterna para aqueles que perseverarem na fé. Esse conceito, no entanto, possui uma trajetória rica e multifacetada que remonta ao Antigo Testamento e à literatura apocalíptica judaica, passando também por influências culturais ali da região. A árvore da vida aparece pela primeira vez em Gênesis 2:9, situada no Jardim do Éden, como um símbolo de imortalidade e comunhão perfeita entre Deus e a humanidade. Ela representa a plenitude da criação divina antes da queda, um estado de harmonia onde a vida eterna estava acessível. Após a desobediência de Adão e Eva, o acesso à árvore é bloqueado, marcando a separação da humanidade de sua condição original de proximidade com Deus. Posteriormente, a árvore da vida reaparece em Ezequiel 47, versículo 12, onde é descrita como perene, com folhas que curam e frutos abundantes, simbolizando restauração e renovação divina. Aqui, a árvore se torna um símbolo escatológico de esperança, apontando para um tempo em que a plenitude será restaurada. Essa ideia é expandida nos livros sapienciais, como Provérbios, onde a árvore da vida aparece de forma metafórica, associada à sabedoria, virtude e justiça. Isso lá em Provérbios 3:18 ou Provérbios 11:30. Na literatura apocalíptica judaica, como o primeiro Enoque e no Testamento de Levi, a árvore da vida é frequentemente localizada no paraíso celestial e apresentada como uma recompensa para os justos. Ela assume um papel escatológico mais explícito, conectando o conceito de vida eterna à fidelidade a Deus. Essa literatura influenciou bastante a visão aqui de João no Apocalipse, onde a árvore da vida é um elemento central na visão da Nova Jerusalém, sendo acessível apenas aos que vencerem. No contexto cultural de Éfeso, a árvore da vida também contrasta diretamente com os símbolos religiosos do lugar, especialmente o culto de Ártemis. No templo de Ártemis, as árvores sagradas, como tamareiras e carvalhos, eram frequentemente veneradas como símbolos de fertilidade, proteção e poder divino. Essas árvores eram representações terrenas da conexão entre a deusa e a natureza. Contudo, enquanto essas árvores eram marcadas pela corrupção associada ao paganismo e ao refúgio imperfeito do asilo, a árvore da vida simboliza uma salvação pura, eterna e universal, transcendendo os limites da adoração pagã. Além disso, a árvore da vida aqui do Apocalipse é frequentemente conectada à cruz de Jesus, especialmente no uso da palavra grega kylon, que é madeira ou árvore no Novo Testamento. Esse termo é usado para descrever tanto a cruz quanto a árvore da vida, unindo simbolicamente os dois elementos, o sacrifício de Cristo e a promessa de vida eterna. A cruz, vista como instrumento de redenção, torna-se o caminho para a plenitude e a comunhão representadas pela árvore da vida. Em Apocalipse capítulo 22, a árvore da vida está localizada no coração da Nova Jerusalém, irrigada pelo rio da vida que flui do trono de Deus. As suas folhas curam as nações e os seus frutos são dados para sustentar os habitantes da cidade celestial.
Esta imagem não apenas remonta ao Éden, mas supera também o Éden, apresentando uma visão de restauração completa e comunhão direta com Deus. Para os crentes ali da cidade de Éfeso, a promessa de acesso à árvore da vida era muito importante. Ela oferecia uma contraposição à instabilidade e à corrupção do mundo terreno e às práticas culturais da cidade, apontando para uma esperança que transcende este mundo. Jesus adverte os crentes de Éfeso em 2:5 que se eles não se arrependerem, ele virá e removerá o candelabro. O candelabro significa a presença espiritual da igreja. Como luz no mundo, perder o candelabro significaria perder a sua relevância espiritual. Essa advertência de remover ressoa muito com a história de Éfeso ali naquele lugar. As mudanças geográficas e os deslocamentos constantes, forçados, é verdade, marcaram a identidade dos habitantes da cidade. Assim, Jesus usa essa imagem, esta realidade física, para destacar a necessidade de estabilidade espiritual. Sem arrependimento, a igreja também poderia ser movida de sua posição de destaque. Por outro lado, a Nova Jerusalém, descrita nos capítulos finais do Apocalipse, representa o oposto da cidade de Éfeso, porque é uma cidade estável, eterna e o lar da árvore da vida. Essa visão oferece esperança para os crentes, garantindo que sua fidelidade será recompensada com a comunhão eterna com Deus. Aqui na carta da igreja de Éfeso, nós encontramos a palavra paraíso de Deus várias vezes, como já mencionei. E ela está relacionada com a árvore da vida, que oferece uma promessa de restauração e comunhão eterna com Deus. Contudo, o conceito de paraíso, paradeisos na língua grega, traz uma riqueza histórica e cultural que amplia a sua compreensão. A palavra tem origem persa, onde designava jardins murados, frequentemente associados a parques reais, reservados para o monarca, para o imperador ou as elites privilegiadas. Esses jardins eram conhecidos por sua organização impecável, pela beleza natural e pela exclusividade, simbolizando riqueza, proteção e proximidade com o poder. Neste contexto, o paraíso era um espaço não apenas de lazer, mas também de exibição de poder e harmonia. Com o tempo, a palavra foi adotada no judaísmo, onde ganhou conotações espirituais e escatológicas. Nos textos judaicos, como o livro de Enoque e outros escritos apocalípticos, o paraíso passou a ser associado a um lugar celestial reservado para os justos, um lugar de recompensa eterna e comunhão com Deus. Aqui no Apocalipse, o paraíso de Deus carrega tanto esse sentido escatológico quanto simbólico. Ele contrasta com as práticas religiosas pagãs de Éfeso, particularmente o culto de Ártemis, que envolvia a veneração de árvores sagradas e espaços delimitados para proteção e refúgio. Enquanto o asilo oferecido pelo templo de Ártemis era limitado e frequentemente abusado, o paraíso de Deus representa um refúgio perfeito e eterno, onde a ordem divina e a comunhão com Deus são plenas. Para os crentes da cidade, acostumados ao significado cultural e religioso de jardins murados e templos sagrados, a promessa do paraíso de Deus teria ressoado profundamente. Ela oferece uma visão de um espaço divino imaculado, transcendente às corrupções e instabilidades do mundo terreno, reafirmando a supremacia da fé em Jesus sobre as práticas cultuais locais. O que podemos aprender com a mensagem à igreja de Éfeso? Em primeiro lugar, que doutrina correta não é suficiente. Sem amor, sem paixão pela fé e sem unidade, a igreja perde sua essência. A advertência de Jesus nos lembra da importância de cultivar constantemente o amor por Deus e pelos outros. Em segundo lugar, resistir às pressões culturais é essencial. Assim como os crentes de Éfeso enfrentaram as influências de Ártemis e do culto imperial, nós somos chamados hoje a resistir às influências que tentam nos afastar de nossa fé. Por fim, a promessa da árvore da vida é um lembrete de que a fidelidade e a perseverança serão recompensadas. Deus nos chama para a comunhão eterna com Ele, e essa é uma esperança que nos motiva a permanecer firmes, mesmo nos dias difíceis. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, se Deus quiser.